Continuando a falar sobre a Copa do Mundo de 2022, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história e da geografia de um dos países africanos que está participando deste Mundial. Vamos saber por que Gana tem esse nome? O nome do reino vem da forma com que tratavam seu líder, o Gana, que significava Senhor do Ouro. Suas terras eram chamadas de Ouagadougou, e embora muitas fontes se refiram a Gana como um império, a nomenclatura é controversa. Gana foi o primeiro lugar na África subsaariana onde os europeus chegaram ao comércio, a primeira de ouro depois de escravos. Foi também a primeira nação negra africana na região para conseguir a independência de uma potência colonial, neste caso, a Grã-Bretanha. Apesar de ser rico em recursos minerais e dotado de um bom sistema de ensino e do serviço público eficiente, Gana foi vítima de corrupção e má gestão logo após a independência em 1957. Em 1966, seu primeiro presidente foi deposto em um golpe de Estado, anunciando anos de domínio na maior parte militar. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua bandeira. A bandeira de Gana é constituída por 3 listras horizontais vermelha, amarela e verde, e no centro da bandeira uma estrela negra. Foi adotada logo após a independência em 1957. Suas cores, cada uma tem um significado. O vermelho representa o sangue derramado nas guerras de independência. O amarelo simboliza a riqueza mineral do país. O verde representa a riqueza natural e a floresta do país. E a estrela negra simboliza a liberdade da África. Vamos falar um pouquinho sobre o seu brasão de armas. O brasão de armas de Gana foi projetado por Amon Kotei e foi introduzida em 4 de março de 1957 por Elizabeth II. Ele mostra um escudo azul que é dividido em 4 partes por uma cruz com uma borda dourada. No meio da cruz há o ouro-leão do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. No meio da cruz há o ouro-leão do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. E aqui nós vamos falar um pouquinho agora sobre a sua localização. País integrante da comunidade britânica formada pelo Reino Unido e suas ex-colônias. Gana está localizada na África Ocidental. Seu território limita-se com Burkina Faso ao norte, Costa do Marfim a oeste, Togo a leste, além de ser banhado pelo Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico, ao sul. O país foi colônia britânica, sendo a primeira da África Ocidental a tornar-se independente em 1957, reunindo os antigos territórios da Costa do Ouro e de Togolândia. Durante o período colonial português, entre os séculos 16 e 19, vários habitantes do território que atualmente corresponde a Gana foram levados à América para trabalharem como escravos. Com o fim da escravidão, muitos deles voltaram para seu território de origem, formando uma comunidade chamada Tabon. Gana possui uma das economias mais estáveis do continente africano. O país é grande exportador de ouro, diamante, manganês, bauxita e madeira. Outro elemento de suma importância para a economia nacional é o cacau, produto que caracteriza o país como sendo o segundo maior produtor mundial. A agricultura baseia-se na produção de café, banana, batata, milho e arroz. A indústria atua na produção alimentícia de bebidas, cigarros, produtos químicos, metalurgia e madeira. A atividade industrial é beneficiada pela hidrelétrica de Akosombo, cuja barragem forma o mais extenso lago artificial do mundo, o Volta. Vamos falar um pouquinho sobre a sua linguagem, sua educação e seus costumes. Geralmente em Gana pronuncia o som da letra R como L, assim, por exemplo, Accra pronuncia-se Akla. Em relação ao vestiário, nas cidades de Gana, a maior parte dos homens e mulheres usam roupas de estilo ocidental. No entanto, para usar à noite, em ocasiões formais e em festivais, os ganenses vestem a graciosa e pitoresca quente, que é considerado o traje nacional. Mais à frente, iremos ver que estes panos são muito bem modelados à mão a partir de fios de seda e de algodão. As tiras de pano são então costuradas para fazer metros de material que os homens drapejam sobre si mesmos em um estilo tipo toga. As mulheres geralmente moldam o pano em uma saia e blusa de corpo inteiro com uma estola ajustada.
Então aqui nós iremos falar um pouquinho agora sobre a sua educação em linguagem. Quase todas as crianças frequentam a escola primária gratuita. Gana também tem um número considerável de institutos técnicos. Bolsas são disponibilizadas para os estudantes de Gana para estudar no exterior. O governo está se esforçando para reduzir o analfabetismo e pela manutenção de aulas para adultos para as cidades em todo o país. Em relação à religião, Gana tem uma população de 18 milhões de habitantes, sendo 32% cristãos, 30% muçulmanos e 38% praticantes de cultos tradicionais africanos. A maioria fala inglês, embora coexistam perto de 75 línguas e dialetos africanos. Um detalhe característico do modo de falar dos povoadores é que geralmente eles pronunciam o som da letra R como L. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sua gastronomia. Entre os pratos mais típicos de Gana destaca o fufu, casabe fermentado, uma entrada acompanhada de algum molho à base de amendoim ou uma mistura viscosa de quingombó. As frituras são típicas comidas de rua, enquanto o pintade, aves guineanas são servidas nos restaurantes do norte. Aconselha-se experimentar o arroz com peixe defumado e bebidas. Pode-se beber cerveja produzida localmente chamada pito, servida em vasos de cabaça tradicionais da zona nordeste. Seu sabor é singular e agradável. E lembre-se sempre de beber água engarrafada. Vamos acompanhar agora uma cronologia dos principais eventos de Gana. Alguns deles foram chamados de eras. Você pode estar pausando os slides e estar lendo aí a cada ano, a cada período, os seus eventos. Aqui, por exemplo, nós teremos a era Kufuor eleito. E aqui nós teremos quando o petróleo foi descoberto. A cultura de Gana é de extrema riqueza, que expressa tradição, ancestralidade e religiosidade. Aqui tem um pouco das artes, onde a artista está trabalhando o pontilhismo. Nós temos aqui um pouco sobre as suas esculturas, que geralmente têm forma de animais, frutas ou vegetais, que guardam uma importância particular no modo de vida tribal. As tradições de Gana são excepcionalmente interessantes nas artes, festivais e rituais. O destaque vai para os tecidos quentes, utilizados nas vestimentas e turbantes, conhecidos por suas cores, histórias e simbolismos para a sociedade. Também os adinkras, conjunto de símbolos gráficos que representam palavras e ideias expressas em provérbios, são destaques. Em uma de suas simbologias, os adinkras também são utilizados no Kwanzaa, celebrada em diversos países, tanto no Brasil quanto em países do continente africano, inclusive em Gana. É uma comemoração reflexiva e cultural, comemorada por 7 dias, de 26 de dezembro a 1 de janeiro, através da valorização de 7 princípios: unidade, autodeterminação, trabalho coletivo com responsabilidade, cooperação econômica, propósito, criatividade e fé. Além da tradição estética, os símbolos transmitem aspectos da história, filosofia e valores culturais ancestrais do povo Akan e Azante. Ambos os tecidos quente e os adinkras, além da representação visual da história e da forma de linguagem escrita, possuem uma matemática incrível. Na música, o estilo dançante é muito tocado nos bares e clubes, e os ganeses adoram instrumentos de percussão, principalmente os tambores de grande influência no Brasil. Em Accra, capital de Gana, há uma comunidade chamada Tabon, que é formada por um grupo de descendentes dos povos africanos no Brasil, que retornaram a Gana no século XIX. E o nome foi dado devido à dificuldade de comunicação, pois o povo que chegou do Brasil só falava português. E como a língua de Gana é o inglês, tudo que era dito aos regressos do Brasil, eles respondiam que quando você pensa que a arte africana contemporânea, com seu banho de inovação e criatividade, não podia ficar melhor, surge um novo e curiosíssimo estilo de criação. Então, quem de vocês aí já ouviu falar em caixões em forma de avião, lagosta, tênis ou até carro? Em Gana, na região da Grande Accra, a estilização de caixões é uma febre, considerada um símbolo emblemático da arte no país. Só na capital Accra já são mais de 2 dúzias de estúdios especializados espalhados pela cidade. Você pode ir acompanhando aí os slides e fazendo a leitura para você conhecer um pouquinho mais sobre essa arte.
O número só não é maior porque a fabricação de obra exige muita técnica, talento e conhecimento histórico, na maioria das vezes passado de geração em geração, flutuando entre as famílias de artesãos. Muito interessante. Aí você pode acompanhar vários estilos de caixões. Esse tênis é um caixão. Esse peixe também é um caixão. E o que dizer deste instrumento, que também é um caixão? Lá eles têm uma feira, uma rua própria para esse estilo de arte. Você pode encontrar diversos caixões de diversas formas. Temos agora um pequeno resumo sobre Gana, os seus dados gerais, a sua capital, localização, governo, clima, extensão territorial, idioma, religião. Agora vamos saber sobre o seu esporte. Com certeza vocês já imaginaram que o esporte mais popular ganense é o futebol, não é? A seleção feminina é conhecida como Black Queens, Rainhas Negras, e participaram de 3 Copas do Mundo. A seleção masculina é uma das maiores forças do futebol no continente africano e também participou de 3 Copas do Mundo. Foi campeão das nações africanas por 4 vezes, 1963, 1965, 78 e 82. Da Copa da África Ocidental por 5 vezes e da Copa das Nações do Oeste Africana por 2 vezes. Nos Jogos Olímpicos conquistou a medalha de bronze em 92 e nos Jogos Pan-Africanos conquistou 2 medalhas de bronze. Gana também se destaca nas categorias de base e foi campeão da Copa do Mundo Sub-20 em 2009. Vencendo o Brasil na final dos pênaltis 4-3, após um empate em 0-0. Também foi campeão mundial Sub-17 por 2 vezes, em 91 e 95. E aqui nós temos os principais jogadores da seleção ganense para esse Mundial de 2022. E mais à frente nós temos também todo o seu time, os principais jogadores e aqueles que podem se destacar. Temos aí os prós e os contras desta seleção, que vocês podem estar pausando o vídeo e lendo e conhecendo onde estão jogando esses jogadores atualmente e há mais alguns detalhes sobre a sua vida. Como diz um provérbio achante, quando você segue no caminho de seu pai, você aprende a andar com ele. E ficamos por aqui com mais um vídeo de um dos países africanos da Copa do Mundo de 2022. Tchau, tchau!